Clara ajustou a alçada de sua bolsa enquanto caminhava pela rua principal da cidade. O vento de outono soprava folhas amareladas em seu caminho, criando uma atmosfera tranquila, mas melancólica, que combinava perfeitamente com seu estado de espírito. Desde a morte de sua mãe, Clara encontrou conforto em objetos antigos, como se eles pudessem capturar fragmentos de uma época mais simples. Era por isso que ela adorava visitar brechós. Havia algo mágico em encontrar objetos esquecidos, com histórias. Naquela tarde, Clara parou em frente a um brechó pequeno, mas charmoso, que não costumava frequentar. A vitrine estava cheia de quinquilharias, relógios de bolso, móveis desgastados e joias envelhecidas. Mas algo em particular chamou sua atenção. Um espelho grande, com moldura dourada, entalhada em arabescos elegantes. O vidro parecia perfeito, sem um único arranhão, apesar da aparência claramente antiga da moldura. Era como se o espelho ao entrar na loja, Clara foi recebida pelo aroma de madeira envelhecida e livros antigos. O proprietário, um homem de cabelos grisalhos e expressão cansada, estava atrás do balcão. Ele falou os olhos quando Clara, interessada, Zrenia perguntou ele com uma voz rouca. Clara concorda. O homem hesitou por um momento, como se considerasse o quanto deveria dizer. É uma peça única. Pesada como? Zrenia perguntou. Pertencia a uma mulher que colecionava coisas como você, mas dizem, ela ficou obcecada por esse espelho. Não se afastou dele, acabou enlouquecendo. Ele deu de ombros, como se fosse apenas uma lenda para impressão. Clara sorriu, tentando esconder o leve desconforto que a história causou. Enquanto o homem embalava o espelho, ele a olhava com uma expressão séria. Se perceber que algo estranho acontece, melhor se livrar dele rápido. Clara agrade. Quando chegou em casa, limpou a moldura com um pano úmido e pendurou o espelho na sala, posicionando-o de forma que refletisse a luz suave do pôr do sol. Por um momento, inspire seu reflexo. Parecia perfeito, como qualquer outro. No entanto, à medida que a noite caía, Clara começou a sentir uma leve inquietação. Clara passou o dia admirando o espelho na parede da sala. Ele parecia trazer uma certa elegância ao conforto, refletindo a luz do abajur com um brilho suave que tornava uma atmosfera aconchegante. Porém, à medida que a noite avançava, ela começou a sentir algo estranho, um peso no ambiente, Por volta das 10 da noite, enquanto Clara desligava as luzes antes de ir para o quarto, seus olhos captavam um movimento no espelho. Era sutil, como uma sombra passando rapidamente. Ela parou e encarou-o. Quando estava prestes a sair da sala, o espelho chamou sua atenção novamente. Dessa vez não foi apenas um movimento. Clara viu a figura de uma mulher ajoelhada com os ombros tremendos, como se estivesse chorando. O ar ficou pesado e seu. Ela deu um passo à frente, estreitando os olhos. Uma mulher. Sem reflexo, Alice estava com o rosto coberto pelas mãos, soluçando de forma desesperada. Era tão real que Clara tentou se convencer do que era sua imaginação. Talvez estivesse cansada, ou o reflexo fosse alguma ilusão causada pela luz. Mesmo assim, evitei olhar para o espelho novamente e foi direto. Na manhã seguinte, o episódio ainda pairava sobre ela como uma nuvem. Decidiu Lee. Oi, Alice. Tudo bem? Perguntei, tentando subir C. Do outro lado da linha, Alice respondeu com uma voz trêmula. Clara, foi horrível. Ontem à noite eu sofri um acidente de carro. Achei que... E o sangue de Clara gelou. A imagem de Alice chorando no espelho voltou à sua mente com claramente perturbadora. Ela tentou racionalizar, dizendo a si mesma que era apenas coincidente, mas não conseguiu evitar. Naquela noite, Clara tentou evitar a sala. Mas quando as luzes foram apagadas, os olhos foram atraídos para o espelho. O vidro parecia mais escuro, como se absorvesse a luz ao redor. Ela ficou paralisada ao ver outra cena se formando no reflexo. Dessa vez, não era Alice. Era um restaurante cheio de pessoas, com mesas decoradas. Então, no espelho, as chamas começaram a crescer,
consumindo tudo rapidamente. As pessoas corriam desesperadas e Clara podia quase ouvir seus gritos. Ela piscou, esperando que a visão desaparecesse, mas o incêndio continuasse, como se fosse um filme projetado na superfície do vídeo. 2 dias depois, ao assistir ao noticiário, Clara viu as manchetes. Incêndio em Ré. Dessa vez, Clara não conseguiu se convencer de que era apenas coincidente. Algo estava acontecendo com aquele espelho, algo que desafiava. Clara não conseguiu evitar o peso crescente que parecia envolver sua vida desde que o espelho chegou. A visão de Alice chorando, o incêndio no restaurante, tudo isso parecia impossível de explicar. Mas a repetição de eventos confirmados pelo noticiário fazia qualquer tentativa de racio. Na manhã seguinte, enquanto observava o espelho com uma xícara de café nas mãos, sentiu um impulso de entender mais sobre ele.